se no seu imóvel ou no imóvel que você tem a gestão como síndico estão aparecendo trincas, esse vídeo é para você. Quem nunca teve um imóvel onde aparece trincas, trincas verticais, trincas horizontais, trincas diagonais, e você fala, mas de onde veio essa trinca? Como ela apareceu? O que eu posso fazer para sanar esse problema? A primeira coisa é procurar um especialista em diagnóstico estrutural, em inspeções prediais, para diagnosticar a causa do problema, que pode não ser onde o problema está. A trinca, ela ocorre quando a estrutura já não consegue absorver todos os esforços a os quais ela está submetida. Todos os pesos, todas as trações, todas as tensões. Então as trincas podem ocorrer por diferenças térmicas, por retração de materiais, por esforços, peso em cima da estrutura, por recalques de fundação, por assentamento de solo. Então as causas são várias. E aí a importância de saber a causa para que não se sane aquele problema local e sim o problema como um todo. Vamos falar agora um pouco de exemplos de trincas que são de fáceis identificação, mas que mesmo assim é sempre importante chamar um especialista para diagnosticar se é essa a causa mesmo. Eu vou só citar as causas mais comuns de alguns tipos de trinca, mas como eu posso falar, existem exceções para essas causas, ok? Vamos lá. Quando a trinca ela é vertical, ela pode estar sendo causada por retração de materiais ou por movimentação diferencial. O que é uma movimentação diferencial? É quando parte da fundação se movimenta. Então, parte da fundação ela recalca e parte da fundação continua estabilizada. Então surge essa trinca vertical, esse cisalhamento da estrutura na vertical. Vamos para a próxima. Trincas horizontais. Essas trincas, normalmente, elas são por esforços sobre a estrutura. Então, às vezes tem muito peso, o peso que não foi dimensionado corretamente sobre uma estrutura. Isso pode causar uma trinca vertical. Ela está forçando a estrutura para baixo e como se fala, a liberação dessa tensão é trincar. Então ela trinca na horizontal. Vamos para a próxima. Trincas inclinadas ou trincas diagonais. Essas merecem atenção. Elas podem estar sendo provocadas por movimentação de solo ou da fundação. Então, a fundação está em movimento. Ela está ou recalqueando, ou ela está movimentando. Isso causa trinca diagonal, e essa trinca pode levar ao colapso da estrutura. Então é uma trinca que merece atenção. Quanto antes de diagnosticar a causa, mais rápida a solução, menos gasto e menos possibilidade de um acidente, inclusive acidente com vítimas. Mas vamos para a próxima. Trincas perto de janelas, perto de portas. Essas trincas, elas também merecem uma certa atenção. Por quê? Pode ser que a verga, que é aquela viga que fica em cima da janela, em cima da porta, esteja mal dimensionada para suportar os esforços tanto da parede, quanto da laje, quanto da viga superior, quanto se for um prédio do apartamento de cima e apartamento de cima, apartamento de cima.
Então, perto das janelas, ou da verga, ou da contraverga, que está embaixo da viga, da vigota, né, que coloca embaixo da janela para sustentação dos esforços, elas podem não ter sido dimensionadas corretamente. E isso, se diagnosticado a tempo, o gasto é mínimo. Se diagnosticado tardiamente, o gasto é sempre superior, assim como todos os defeitos estruturais de qualquer construção civil. Né? Quanto mais precoce é diagnosticado, menos gasto para o proprietário ou para o condomínio. Vamos para a próxima. Trincas em vigas, em pilares, em lajes. Essas são as mais importantes, que não podem, de forma alguma, serem deixadas de lado. Pilares, vigas e lajes são a parte estrutural que sustenta o prédio. Então, se tem uma trinca em um desses sistemas construtivos, a estrutura já perdeu um pouco da força de sustentação que ela tinha. Isso pode gerar um colapso em cadeia da estrutura, podendo também, infelizmente, fazer vítimas. Quanto antes são diagnosticadas, quanto antes o especialista diagnostica a causa dessas trincas, menor gasto, menor possibilidade de acidentes. Essas trincas, muitas vezes, é causada pela má execução do sistema. Então, é muito bom chamar um especialista. Por quê? Porque, na maioria das vezes, esses problemas a culpa é da construtora. Não é a culpa nem do síndico, nem do condômino. Então, é a construtora que deve arcar com esse prejuízo. E se ela não arcar, e o condomínio pagar, o condomínio pode pedir judicialmente ressarcimento desse dano. Então, é muito importante a presença de um especialista para que ele faça um laudo para que o juiz entenda o problema e possa dar prosseguimento na ação judicial. Beleza? A trinca, assim como outros defeitos de construção, ela não surge do nada. Ela não surge de um dia para o outro, a não ser que seja causada por um terremoto. Mas normalmente ela não surge imediatamente. Vamos dar o exemplo aqui de fundação. O solo está se assentando, né? O solo não foi compactado como deveria ter sido compactado. Então, o peso da estrutura sobre o solo faz com que o solo se assente, se compacte para baixo. Só que só uma parte do solo se compactou. Então ele vai se mexendo devagarzinho, 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 devagarzinho. Até a diferença entre uma parte do solo e a outra estarem tão longe que vai causar uma trinca na estrutura. E o problema é que a trinca ela é a última fase, né, do defeito. Esse solo já está assentando a tempo. E como ele está assentando a tempo, isso quer dizer que a possibilidade dele ainda não ter terminado a sua movimentação é muito grande. Mais uma vez, a presença da figura de um especialista em inspeção predial. É muito importante que o especialista detecte isso rápido para que se possa sanar esse problema da fundação. Antes que essa trinca aumente a diferença entre uma parte do solo e a outra e possa causar um problema de colapso total da estrutura. Se você estiver passando por isso, se você tiver trinca no seu imóvel, se você síndico tem trinca no seu condomínio, não deixe de lado. Chame imediatamente um engenheiro de inspeções prediais para verificar a causa desse problema, para você que possa sanar o mais rápido possível, para que não cause o colapso da estrutura. Existem trincas menores que não são importantes, mas está a um profissional julgar isso, um profissional competente, que seria o engenheiro especializado em diagnóstico de patologia em inspeções prediais.
Se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos como esse, curtam, compartilhem esse vídeo. Comente aí se vocês estão passando por isso. Se vocês têm dúvidas sobre trincas, fissuras em paredes, em lajes, em pilares, em vigas, fique à vontade. Nós vamos tentar ajudar da melhor forma possível. Se vocês precisam de uma ajuda, de um serviço, de um especialista como a de engenharia, os contatos estão na descrição do vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.